Vamos falar agora sobre campo elétrico, né? Então, uma série de 10 exercícios sobre campo elétrico e linhas de força ou linhas de campo elétrico. Começando aqui com a primeira questão do Instituto Federal do Mato Grosso. As linhas de força de um campo elétrico foram descobertas pelo físico experimentalista Michael Faraday no século XVIII. Com essa descoberta, Faraday pôs fins aos intensos debates entre os físicos daquela época sobre a ideia de uma ação de força à distância, possibilitando uma melhor compreensão desse fenômeno, já que força elétrica é uma força de campo que ela também atua à distância, alavancando assim o estudo da eletricidade naquele século. Baseando-se na suposição que a limalha de ferro assumia diante de um ímã ou de uma partícula eletrizada, Faraday podia descobrir a intensidade do campo, a direção da força elétrica e ainda se o corpo estava carregado com carga elétrica negativa ou positiva. Considerando os aspectos verbais do texto e visuais da figura, assinale a alternativa correta. Bom, nós temos aqui nessa figura uma imagem muito clara de linhas de campo que saem da partícula A e chegam na partícula B. Bom, com isso nós já podemos determinar algumas características. Por exemplo, a partícula A, ela é uma partícula positiva. Então eu sei que a carga A, ela é positiva porque as linhas estão se afastando de A. Então, essa é a característica do campo gerado por uma partícula positiva. E a partícula B é uma partícula negativa. Então, a carga de B, ela é negativa, exatamente porque as linhas estão se aproximando de B. E se nós dermos uma observada aqui, a quantidade de linhas que se afastam de A é a mesma quantidade de linhas que se aproximam de B. Visualmente isso é fácil, mas eu poderia até contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A mesma coisa em B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por que isso? Porque com essa observação eu ainda consigo concluir que o módulo da carga A é igual ao módulo da carga B. Então, são cargas elétricas de mesmo módulo, de mesma magnitude. Aí seguem as afirmações aqui e o exercício pede para assinalar a alternativa correta. Muito bem. Na letra A, o campo elétrico da esfera A é maior que o campo elétrico da esfera B. Bom, para eu caracterizar se um campo é mais intenso que o outro, eu precisaria inclusive saber onde. Letra B. Tanto a esfera A quanto a esfera B estão eletrizadas com carga de mesmo sinal. A gente viu que A é positiva, B é negativa. A carga da esfera A é positiva e a carga da esfera B é negativa. A letra C já trouxe uma afirmação correta. Letra D, a carga da esfera A é negativa, está incorreto, e o campo elétrico da esfera B é maior que o campo da esfera A. Para eu caracterizar isso, eu precisaria de um ponto, porque o campo elétrico gerado por cargas depende, né, constante eletrostática, módulo da carga, e depende também do quadrado da distância do ponto considerado. Então, se nós não tivermos deu um tiltzinho aqui. Se nós não tivermos a localização, não tem como eu caracterizar a intensidade do campo. Uma figura muito parecida é essa figura de número 2. Mas perceba que aqui eu não tenho sentido, mas eu também posso ter a certeza que se ela saiu da carga da esquerda e chegou na carga da direita, a esquerda é negativa, a direita é positiva. Mas pode ter acontecido o contrário? Pode. Ela pode ter saído da direita e chegado na esquerda. E eu percebo aproximadamente aqui uma mesma concentração de linhas. Então, quando nós vamos analisar as afirmações, eu não tenho certeza do sinal de cada carga, mas eu sei que certamente elas terão
cargas de sinais opostos, né? Uma dessas cargas é negativa, a outra nula. Não, se a outra fosse nula, não chegaria nem sairia campo nela. Possuem sinais contrários, essa afirmação parece perfeita. São necessariamente positivas? Não, porque se as duas fossem positivas, nós estaríamos observando campos que fariam isso aqui, ó. Se afastariam de ambas. Do mesmo jeito que se ambas as cargas fossem negativas, nós teríamos campos chegando nas duas cargas e as linhas teriam essa configuração. Não essa configuração que eu percebo aqui, ó, uma sequência que vai de uma carga a outra. Então, por isso, letra C, letra D está errada, e também a letra E, que fala que uma das cargas é nula. Então, apenas uma análise que nos permite saber que as cargas têm sinais opostos. Agora vamos ter um modelo biológico aqui para a gente pensar em campo elétrico. Nas ciências, muitas vezes se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular devido à distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno dela. A figura mostra uma visão geral de uma célula e a analogia entre um modelo biológico e um modelo físico, o qual corresponde a duas placas planas paralelas eletrizadas com cargas elétricas de tipos opostos. Dentro da célula, a parede celular está negativa, fora da célula, positiva. Então, aqui, ó, negativo, positivo. Isso corresponderia a um campo elétrico uniforme com uma superfície carregada positivamente e outra carregada negativamente. Só relembrando que, nesse tipo de campo, ele é sempre se afastando da superfície positiva, se aproximando da superfície negativa. Então, no caso, se afastando da superfície externa e se aproximando da superfície interna. Esse seria o sentido do campo elétrico. Mas vamos ver o que o exercício nos propõe. Com base no modelo físico, considere que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido para. Então acabamos de analisar isso. O sentido é para dentro da célula. Então, aqui, para dentro da célula, com intensidade crescente de fora para dentro com intensidade crescente de dentro para fora, né? Para fora com intensidade constante, para dentro com intensidade constante. Só por essa aproximação que foi feita que eu posso garantir que a intensidade dele é constante, porque isso aqui seria um caso de campo elétrico uniforme. Então, se nós vamos aproximar o modelo biológico do modelo físico, ele vai manter essas características. Então, por isso eu posso garantir que ele vai ter um campo com sentido para dentro, com intensidade constante. Somente porque eu sei que ele se aproximou de um campo elétrico uniforme. Ligado aqui o carregador para a bateria não nos deixar na mão, né? Então, somente pela aproximação com o modelo físico, nós temos que o sentido era indiscutível, era para dentro. Mas se não tivesse essa aproximação, eu não saberia julgar como que seria a intensidade do campo. E no campo elétrico uniforme, a gente sempre sabe que ele é constante. Questão de número 4. Em precipitadores eletrostáticos, faz-se uso de placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos, com o objetivo de fazer gotículas ou partículas sofrerem deflexão ao atravessar a região entre duas placas. Na figura, duas placas paralelas são colocadas de tal maneira que as partículas com cargas de mesmo módulo, ao entrar na região, possam descrever três trajetórias. Obviamente, eu sei que a partícula 1 foi desviada para a placa positiva, então essa partícula 1 ela só pode ser negativa. A partícula 2 também foi desviada para a placa positiva, então a partícula 2 também é negativa. Já a partícula 3, que foi desviada para a placa negativa, ela é uma partícula positiva, porque os sinais opostos se atraem. Agora, o que justificaria
trajetórias com raios ou com desvios diferentes. Vamos analisar aqui as afirmações? Primeira afirmação. Na trajetória 1, a partícula possui carga de mesmo sinal que a partícula que faz a trajetória 2. Sim, as duas partículas são negativas. Verdadeiro. Afirmação 2. A partícula que realiza a trajetória 1 possui a mesma velocidade que a partícula da trajetória 3, ao entrar na região entre as placas. Eu queria que vocês observassem, tá, que as partículas têm cargas de mesmo modo. Ele falou aqui, né, que essas gotículas sofrem deflexão, né, e elas têm cargas de mesmo módulo. Eu sei a carga entre elas. Mas veja que as trajetórias descritas entre as trajetórias 1, 2 e 3, cada uma foi uma trajetória com um raio ou com um desvio distinto. Por isso, não tem como eu avaliar se as partículas 1 e 3 teriam a mesma velocidade ou até mesmo além da velocidade, se elas poderiam ter massas diferentes. O tempo para que a partícula realize a trajetória 2 é maior que o tempo para a trajetória 3. Se eu não sei as velocidades, não tem como eu julgar o tempo gasto, porque o exercício falou apenas que as partículas, ao atravessar essas placas, e não mostrou que elas faziam parte de um mesmo feixe com mesma velocidade. A única afirmação que nós temos é que elas possuem mesma carga. Então, pode ser que elas tenham a mesma velocidade, aí isso seria verdadeiro. Mas se elas não tiverem a mesma velocidade, se a velocidade da partícula 2 for maior, isso justificaria também o porquê que a deflexão dela aconteceu mais à frente. Então, a única afirmação que nós temos certeza é a afirmação da letra A. Apesar que essa questão 3, né, ela pode sugerir essa ideia de uma trajetória mais longa, também gasta-se um tempo maior, mas para isso eu teria que ter a certeza que as partículas têm a mesma velocidade. Por isso, letra A. Questão de número 5. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Dentre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. No experimento, solta-se uma bola com carga positiva a partir do repouso de uma determinada altura, numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. Mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga q, e em seguida com uma bola de massa 2m e carga 2q. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que ao atingir o chão. Primeiramente, vamos analisar o seguinte. Independente. Força-peso, eu sei que é sempre para baixo. Isso não muda. Quando uma partícula positiva, carga de prova positiva, está imersa num campo, ela recebe a força elétrica no mesmo sentido do campo. Então, nesse caso aqui, nós temos duas forças de mesmo sentido. Então, a força resultante, nesse caso, é peso mais força elétrica. Força resultante é a massa da partícula vezes a aceleração. Força-peso é a massa da partícula vezes a gravidade. Força elétrica é a carga da partícula vezes o campo elétrico. Não preciso colocar a carga em módulo, já que a partícula é positiva. Significa dizer que ela vai ter uma aceleração dada por mg mais q vezes e dividido por m. Isso na primeira situação, que era uma partícula de massa m e carga q. Eu poderia até fazer o seguinte, ó, a aceleração mg sobre m mais q vezes e sobre m. Cancelo aqui. A aceleração será gravitacional mais o produto carga-campo elétrico dividido por m.
Então, na primeira situação, essa é a aceleração que a partícula vai adquirir. Quando o experimento for refeito, mas a partícula tiver uma massa 2m, veja que a massa 2m vai influenciar aqui no valor da força resultante, vai influenciar no valor da força-peso, mas não vai influenciar no valor do campo elétrico. Então, se nós refizermos toda essa análise para a partícula com massa 2m, então nós teremos força resultante, massa 2m vezes aceleração, é igual força-peso, massa 2m vezes a gravidade, mais a carga que manteve a mesma, vezes o campo. A aceleração, eu já vou passar o 2m dividindo separadamente, 2mg dividido por 2m, mais carga vezes campo dividido por 2m. 2m cancela. Veja que agora a aceleração continua sendo a gravitacional mais Q vezes E dividido por 2m. Consequentemente, teve uma aceleração diferente. Como esse fator aqui ficou dividido por 2 em relação ao primeiro, eu tenho que essa segunda aceleração é menor. Então, ela vai acelerar menos. Se ela vai acelerar menos numa mesma distância, ela vai atingir uma velocidade menor. Então, por isso, as duas esferas terão a mesma velocidade? Não. A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico? Bom, a velocidade depende. Tá aqui, ó, a aceleração que ela vai adquirir depende do campo elétrico. A velocidade da bola m é maior que a velocidade da bola 2m. Alternativa C correta. Porque a aceleração da partícula com massa 2m, esse último fator vai ficar dividido por 2. Então ela acaba tendo uma aceleração menor, vai atingir uma velocidade menor. Questão de número 6. Na figura, os pontos assinalados de 1 a 10 estão igualmente espaçados, então posso considerar aqui que a unidade é uma unidade de distância. As cargas mais Q e menos Q estão localizadas nos pontos 4 e 6. Determine em que ponto o campo elétrico resultante é nulo. Bom, se eu pensar simplesmente nos sinais, vamos analisar primeiramente a ideia de sinal. Tá? Eu vou fazer uma analogia aqui em cima, para depois a gente analisar a figura. Tudo bem? Se eu tenho uma partícula positiva, que eu vou chamar de A, então, essa partícula 4Q, vou chamar ela de A. E uma partícula negativa, que eu vou chamar ela de B. Essa partícula é a partícula B. Possibilidades. Eu posso pensar o campo elétrico à esquerda, entre ou à direita das cargas. Bom, carga A sendo positiva, ela cria um campo que se afasta dela. Então, aqui estaria o campo gerado por A, se afasta de A, campo gerado por A. E se eu pensar aqui à direita, para a direita, porque se afasta da partícula A, campo gerado por A. Então, esse seria o campo gerado pela partícula A em cada um dos 3 pontos. Já analisando a partícula B, por ela ser negativa, um campo de aproximação. O campo se aproxima de B, o campo se aproxima de B, e aqui o campo se aproxima de B. Campo de aproximação. Verifiquem que, entre as cargas, os campos têm o mesmo sentido. Vetores de mesmo sentido eu somo, então não tem possibilidade dele ser nulo. Mas ele vai estar à esquerda ou à direita? Como o campo é inversamente proporcional à distância, ele vai estar mais próximo da carga de menor módulo. Nesse caso, a carga de menor módulo é a carga B. Então, por isso, o ponto que eu estou procurando vai ser esse ponto à direita. Mas onde à direita? Eu não sei, tá? Então eu vou colocar aqui um ponto qualquer, mas não significa que ele está entre 8 e 9, tudo bem? Eu estou falando que é um ponto de valor x.
um valor x. Eu não sei quanto vale x, maior que 8, menor que 8? Não sei. Se nós analisarmos aqui, exatamente nesse ponto, ó. Carga A sendo positiva, ela cria um campo de afastamento, tá aqui. Vamos mudar aqui, ficou muito forte, isso aqui vai parecendo um borrão. Então, a carga A sendo positiva, ela vai criar um campo de afastamento, esse é o campo gerado por A. Carga B sendo negativa, ela cria um campo de aproximação, esse é o campo gerado por B. São vetores opostos. Para que o campo elétrico resultante seja nulo, eu preciso que o campo gerado pela partícula A tenha a mesma intensidade do campo gerado pela partícula B, porque vetores opostos de mesmo módulo se anulam. Campo gerado por A, constante, módulo da carga de A, sobre a distância de A ao quadrado. Campo gerado por B, constante, módulo da carga de B, sobre a distância da partícula B ao quadrado. Eu já posso simplificar aqui constante, substituindo carga da partícula A, 4 vezes Q, distância da partícula A. Como eu tenho um eixo numerado, a distância vai ser a diferença das abscissas. Se eu quero um ponto de abscissa x e a partícula A está num ponto de abscissa 4, então ficará x menos 4 ao quadrado. Essa seria a distância de A. Igual módulo da carga de B. Como é módulo, apenas Qzinho. Distância da partícula B até o ponto considerado. Abscissa x menos a abscissa da partícula B, que é 6. Então, nós teremos x menos 6 ao quadrado. Qzinho, dos dois lados, eu posso simplificar. Apenas reescrevendo aqui, 4 sobre x menos 4 ao quadrado igual a 1 sobre x menos 6 ao quadrado. Como essa distância eu sei que ela não corre o risco de ser negativa, para facilitar meus cálculos, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois membros. Tirando raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado, x menos 4, raiz quadrada de 1, 1, raiz quadrada de x menos 6 ao quadrado, x menos 6. Fazendo produtos cruzados, e aí na hora de fazer produtos cruzados, lembrar do chuveirinho, propriedade distributiva, né? 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 6, menos 12, igual a x menos 4 vezes 1, x menos 4. Isolando x, 2x menos x, igual a menos 4 mais 12. 2x menos x dá x, menos 4 mais 12, exatamente 8, o ponto no qual o campo elétrico será nulo é o ponto de abscissa 8. Respondido o exercício. Para número 7, mais uma vez, analisando forças. Figura 1 mostra uma pequena esfera com carga 6 microcoulombs, suspensa por um fio isolante de peso desprezível que forma um ângulo de 30 graus com uma placa plana, vertical, eletrizada com carga positiva. A figura 2 mostra as forças peso, tração e elétrica, as únicas que atuam na esfera quando ela se encontra em equilíbrio. Bom, sabendo que a força de tração é 2,4 vezes 10 a menos 2 newtons, seno e cosseno de 30, ele quer saber a intensidade do campo elétrico gerado pela placa. Obviamente, nem precisaria disso, mas essa partícula só pode ser positiva já que ela está sendo repelida pelo campo. Eu posso montar aqui um triângulo com essas três forças. Olha só, eu tenho aqui a força de tração, e lembrem que o exercício já me deu aqui que a força de tração é 2,4 vezes 10 a menos 2 newtons. 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Verticalmente eu tenho a força peso,
Então, na vertical, nós temos a força-peso, que eu não sei a informação dela, força de tração, força-peso. E horizontalmente, nós temos a força elétrica. Essa força elétrica, né, que o exercício vai utilizar para responder a pergunta. E o ângulo formado pelo fio, portanto, pela tração e a vertical, é 30 graus. Nesse contexto, nós temos que a tração é a hipotenusa, já que eu tenho esses dois vetores perpendiculares. A força elétrica é o meu cateto oposto. Então, eu vou pensar em seno de 30 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus, o exercício nos deu 0,5. O cateto oposto, força elétrica, e a hipotenusa, 2,4 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo produtos cruzados, a força elétrica, 0,5 vezes 2,4, 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, mas força elétrica é campo elétrico vezes módulo da carga de prova. E eu quero saber o valor do campo elétrico. Então, campo elétrico vezes a carga de prova. Lembra que o exercício nos falou aqui que a carga de prova é de 6 microcoulombs. Então, substituindo aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 6, micro, 10 a menos 6. Isolando para calcular o campo elétrico, 1,2 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 6 vezes 10 a menos 6. O valor do campo elétrico será igual a 0,2 vezes 10, 1,6 dividido por 6, e 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 6, 10 elevado à quarta newtons por coulomb. Bom, se o exercício tem alternativa, eu adequo a alternativa. Como aqui ele não tem alternativa, poderia deixar a resposta assim, ou como tradicionalmente as respostas vêm em notação científica, 2 vezes 10 a terceira newtons por coulomb, que também poderia ser até chamado de kilonewton por coulomb. Então, respondido aqui mais essa questão. Questão de número 8. Campo elétrico envolvendo um triângulo retângulo isósceles, quer dizer, lados iguais. Conforme o desenho abaixo, as distâncias são 3 centímetros, está indicado na figura. Foram colocadas uma carga positiva em X, isso é importante, né? X é uma carga positiva, né? E uma carga positiva em Y. Y também é uma carga positiva. E ele quer saber a intensidade do campo elétrico resultante em Z, analisando vetorialmente esses campos. Vetorialmente. Carga positiva cria campo de afastamento. Então, eu teria aqui o campo criado pela carga Y. Né? Então, campo criado pela carga Y, melhora esse Y. Campo criado por Y é um campo que se afasta de Y. Campo criado por Y, constante, módulo de QY, dividido pela distância de Y ao quadrado. Constante, 9 vezes 10 a nona, está aqui. Lembrem-se que o valor da carga Y, 8 nano. Nano, 10 a menos 9. Então, campo criado pela carga Y, 8 vezes 10 a menos 9. E a distância, 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Só que essa distância ao quadrado. O campo criado por Y será igual a 10 a nona com 10 a menos 9 cancela. 9
vezes 8. 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 4. E o campo criado por y será, simplifica 9, 8 vezes 10 à quarta newtons por coulomb. Esse é o campo criado por y. Da mesma forma, x, sendo uma carga positiva, vai criar aqui um campo de afastamento. A mesma ideia, campo criado por x, constante, módulo de qx, sobre a distância de x ao quadrado. Substituindo, 9 vezes 10 à nona. Carga qx, 6 nanocoulombs, está aqui, a mesma ideia. O nano vale 10 a menos 9. Então, nós teríamos aqui 6 vezes 10 a menos 9. A distância, a mesma coisa, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Essa distância ao quadrado. 10 a nona, 10 a menos 9, cancela. Campo elétrico criado por x, 9 vezes 6. 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 4. Cancela o 9. Campo elétrico criado por x, igual a 6 vezes 10 à quarta, newton por coulomb. Bom, se esse é o campo elétrico criado por x, esses vetores são perpendiculares entre si, por isso, o campo resultante nós vamos fazer Pitágoras. Campo resultante ao quadrado, campo criado por x ao quadrado, mais o campo criado por y ao quadrado. Esse campo resultante, então 6 vezes 10 à quarta ao quadrado, mais 8 vezes 10 à quarta ao quadrado. Se você já se lembrar que um triângulo retângulo com catetos 6 e 8 tem hipotenusa 10, já poderia colocar aqui direto. Então, nós teremos aqui 36 vezes 10 à oitava, campo ao quadrado, mais 64 vezes 10 à oitava, campo resultante, igual a 100 vezes 10 à oitava, o campo resultante, raiz quadrada de 100 vezes 10 à oitava, conforme eu tinha dito, campo resultante, 10 vezes 10 à quarta, newtons por coulomb. Esse é o campo resultante. Analisando as respostas, 2 vezes 10 à quinta, 6 vezes 10 à quinta, 8 vezes 10 à quarta, 10 à quarta e 10 à quinta. Então, 10 vezes 10 à quarta é o mesmo que 10 elevado à quinta. Então, 10 elevado à quinta newtons por coulomb. Essa é a resposta correta. Portanto, letra E. Análise vetorial. Já a questão de número 9, muito tranquilinha. Se ele deu força, se ele te deu carga, né? Uma carga de 1 vezes 10 a menos 6 sobre uma força de 10 newtons para o norte. Tem um vetor campo elétrico, força sobre módulo da carga, que é o equivalente à fórmula de força, campo elétrico, vezes módulo da carga. Tanto faz, né? Então, campo elétrico aqui, a força 10, dividido por 1 vezes 10 a menos 6, campo elétrico, 10 vezes 10 a sexta, 10 a menos 6, para o numerador, newton por coulomb. Ou 1 vezes 10 a sétima, só isso. E a última questão, duas cargas elétricas pontuais de mesmo valor, que é A e QB, de menos 10 a menos 10 coulombs, são fixadas nos vértices A e B do triângulo equilátero de lado 10 a menos 6, como ilustrado na figura ao lado. Qual a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no vértice C? Como o exercício já nos deu que tanto a carga de A negativa e a carga de B também é negativa, lembre-se que cargas negativas criam campos de aproximação. Então, o campo gerado por ela
campo gerado por A e campo gerado por B. Como as cargas A e B têm o mesmo módulo, estão à mesma distância, a resultante aqui estará exatamente na bissetriz. E essa será a resultante desses dois vetores. Portanto, a alternativa letra D. Muito bem, pessoal, concluímos aqui então, né, uma análise sobre as questões envolvendo campo elétrico. Tudo bem? Se inscreva no canal e deixe um joinha aí pra gente.